Eu não assisto novela, mas outro dia eu tava num lugar e passou uma propaganda de uma novela chamada Fuzue. Eu acredito que quem determina a cultura da nossa casa somos nós, os pais. Então, por exemplo, se você assiste novela na sua casa, qual que é um dos problemas da novela? Tem vários, mas eu vou falar sobre um. A novela, primeiro que é uma mentira, eles não estão contando a história de ninguém ali, certo? Que a gente vê alguns filmes que são baseados em fatos reais, é uma outra situação. Agora, a tal da novela, tem umas que dá nojo. Por exemplo, elas colocam ali um casal, certo? E elas levam aquela pessoa que está assistindo a se emocionar com tudo o cenário que está acontecendo ali, né? Com tudo que está acontecendo ali na novela. Então, por exemplo, tem um casal casado e ali no meio da novela, um dos dois encontra um amante. E eles começam a colocar aquela história como tão bonita, tem uma música de fundo, tem todo um contexto. E a pessoa que está assistindo começa a achar bonito o que está acontecendo. Então a novela, ela tem um grande poder de influenciar as pessoas que estão assistindo. E muitas pessoas começam a assistir a novela e acham tão bonito aquilo que foi criado ali. Então tinha um casal, mas de repente um dos dois encontra um amante e eles começam a ter um relacionamento. E a pessoa começa a achar tão bonito aquela história e começa a torcer para que no final da novela os dois amantes fiquem juntos e realmente aconteça um divórcio. Então, assim, se você liga a televisão da sua casa, você é uma pessoa casada, que tem sua família, e você liga a televisão da sua casa para assistir novela, você precisa entender que os seus filhos estão vendo aquilo. E que se você acompanha, né, e a novela, ela é muito interessante num ponto. Ela termina numa parte que a gente precisa saber o que vai acontecer. Só que eles terminam ali, aquele capítulo. Aí no dia seguinte, você precisa estar lá novamente assistindo. Porque se você não assistir o próximo dia, você perde todo o contexto. Então ela te amarra de uma forma que você não consegue parar de assistir. Do início ao fim, você precisa acompanhar aquela novela. Eu não assisto novela, mas outro dia eu tava num lugar e passou uma propaganda de uma novela chamada Fuzue. E eu lembro que quando a gente era criança, que a mãe falava pra gente arrumar a casa, a gente não arrumava, então ela chegava do trabalho, a casa tava assim, aquela bagunça mesmo. Ela chegava e falava assim, que fuzuê é esse? Vocês não arrumaram a casa? Então, fuzuê representa bagunça. E aí eu fui e vi a propaganda dessa novela chamada Fuzue. Eu achei até engraçado. E eu falei pro Leandro, eu falei, você viu que tem uma novela chamada Fuzue? Gente, se na época que eu era criança, minha mãe já chegava, já brigando com a gente porque a casa não estava arrumada, já era horrível ali o fuzuê que a gente formava dentro de casa, segundo ela. Então, o que você pode esperar de uma novela que se chama Fuzue? Então, quem determina a cultura dentro da sua casa, o que assiste, o que não assiste, o que você segue, o que não segue, o que é certo, o que é errado, são os pais. Os pais precisam instruir essa criança no caminho que elas devem andar.